Nelson Mandela é uma das figuras mais admiradas da história, por sua luta contra a discriminação racial. Agora, você sabia que Nelson Mandela chegou a pegar em armas para lutar contra o apartheid? Sabia que ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente da história da África do Sul? E que Mandela passou 27 anos preso? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito a gente a crescer e identificar se vocês estão gostando cada vez mais do nosso vídeo, além de continuar produzindo conteúdo de qualidade. E se inscreva no canal, galera, para ficar por dentro das próximas novidades. Além disso, a gente disponibilizou aqui embaixo algumas playlists de assuntos variados, então dá uma conferida lá, pode ter algum assunto que você goste. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor. E eu sou o Júnior. Hoje vamos contar um pouco da história de Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Rolihlahla Mandela, mais conhecido como Nelson Mandela, foi um advogado e ativista sul-africano que liderou a luta contra o apartheid. Ele nasceu em 18 de julho de 1918, em Vezo, e morreu em 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo. Em 1994, ele se tornou presidente da República da África do Sul. Primeiros anos. Nelson Mandela nasceu na cidade sul-africana de Mvezo. Sua mãe, Nongafi Nosekeni, e seu pai, Henry Mandela, chefe tribal da região de Mvezo e conselheiro do chefe do povo Tembu. Ele foi um dos 13 filhos que seu pai teve com 4 esposas diferentes. Teve uma infância feliz, ouvindo histórias de seu povo quando eram livres, antes da chegada dos brancos. Mandela cresceu em um ambiente rural e intimamente ligado às tradições de seu povo. Com 9 anos de idade, seu pai morreu e ele foi deixado aos cuidados de Jongitaba Dalindyebo, o chefe do povo Tembu. Com ele, ouviu as histórias de seus antecessores durante as guerras de resistência. Assim nasceu nele o forte desejo de lutar pelos seus próprios direitos. Ele frequentou a escola primária em Kuno e completou seus estudos em Clerkbury Boarding Institute. Posteriormente, ele começou seus estudos na Universidade de Fort Hare. No entanto, ele acabou sendo expulso por se juntar a um protesto estudantil. Quando ele voltou para sua terra, o chefe local, que havia o educado após a morte de seu pai, estava muito zangado. Ele ordenou que ele voltasse para a faculdade, ou então ele arranjaria um casamento para Mandela. Diante dessa situação, Nelson Mandela decidiu ir para Joanesburgo, em 1941. Na capital sul-africana, ele conheceu Walter Sisulu, um homem que foi a chave de virada de sua vida e uma grande inspiração nos seus primeiros passos políticos. Walter o ajudou a encontrar trabalho em Joanesburgo e uma universidade para continuar seus estudos em 1943. Luta contra o apartheid. Em meados da década de 1940, Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano, também conhecido como CNA, organização que realizou campanhas pacíficas contra a discriminação e a exploração excessiva sofrida pelos negros sul-africanos. Assim, daria início à sua carreira política, liderando a criação da Liga Juvenil. Em 1944, ele se casou com Evelyn Mays, prima de Walter. Com ela, ele teve 2 filhos e 2 filhas. Em 1948, o Partido Nacional dos Afrikaners, composto por pessoas brancas, tomou o poder na África do Sul. O racismo e a segregação racial foram ampliados no país, com o regime do apartheid. Esse sistema de segregação racial consistia na criação de espaços separados, tanto residenciais quanto de estudo ou lazer, para os diferentes grupos raciais. O poder era exclusivo da raça branca, sendo a única que podia votar. Além disso, era proibido o casamento ou mesmo relações sexuais entre brancos e negros. Em resposta, o Congresso Nacional Africano assumiu uma posição mais firme, mas ainda pacífica. Por volta de 1952, Nelson Mandela liderou campanhas de desobediência civil contra as autoridades. Pouco depois, Mandela foi nomeado presidente do CNA, na província de Transvaal. Em agosto daquele ano, Nelson Mandela abriu seu escritório de advocacia com o sócio Oliver Tambo, em Joanesburgo. Tornou-se o primeiro escritório de advocacia para negros na África do Sul. Em 1955, ele reapareceu na cena pública. Ele promoveu a aprovação de uma Carta da Liberdade que clamava pela igualdade para acabar com a segregação racial. No ano seguinte, o regime do apartheid buscou adotar medidas muito mais duras contra a população negra. Uma delas era confinar os negros em territórios marginais, chamados de bantustões. Em resposta, o CNA convocou manifestações e protestos em todo o país,
que levaram à prisão de seus organizadores, incluindo Mandela, mas todos eles foram absolvidos. Durante esses anos, Mandela se divorciou de sua primeira esposa e se casou com a assistente social Winnie Mandela, em junho de 1958. Com ela, teve 2 filhas. Em 21 de março de 1960, um protesto ocorreu em Sharpeville. A polícia acabou com o protesto de forma extremamente violenta, tirando a vida de 69 pessoas. Este evento brutal fez com que o governo declarasse estado de emergência. Com isso, eles poderiam tomar atitudes mais duras contra a oposição, ou seja, o CNA, em nome da lei e da ordem. Eles prenderam os líderes da oposição negra e baniram o CNA. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Convencido de que sua atitude pacifista era inútil para combater o governo, Nelson Mandela e o CNA se prepararam para a luta armada. Em janeiro de 1962, Mandela deixou a África do Sul para ganhar apoio internacional. Ele recebeu treinamento militar no Marrocos e na Etiópia e organizou um movimento clandestino para planejar a sabotagem contra o Estado. Ao retornar no ano seguinte, ele foi preso e acusado de deixar o país sem permissão, incitando os trabalhadores à greve e à conspiração contra o governo. Anos na prisão. Nelson Mandela foi considerado culpado e condenado a 5 anos de prisão na penitenciária de Pretória. Em 9 de outubro de 1963, Mandela, mesmo preso, enfrentou outro julgamento acusado de sabotagem ao governo. Enquanto enfrentava a pena de morte, ele fez seu famoso discurso em 20 de abril de 1964, cujas palavras entraram para a história. Ele terminou seu discurso com as seguintes palavras: "Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu apreciei o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas viverão juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver e ver realizado, mas se for necessário, é um ideal para o qual estou preparado para morrer." Como resultado do seu julgamento, ele escapou da pena de morte, mas foi condenado à prisão perpétua. A maior parte dos anos em que esteve encarcerado foram passados na prisão da ilha Robben. Durante esse período, sua mãe e seu filho mais velho morreram, mas ele não teve permissão para ir ao funeral. Durante os anos na prisão, Mandela se tornou o maior símbolo da luta contra a opressão na África do Sul, além de ser o prisioneiro político mais famoso de todo o mundo. Mesmo na prisão, sua luta não parou. Seu nome era cada vez mais ouvido e a luta contra o apartheid era constante. Uma campanha mundial foi feita por sua liberdade. Em março de 1982, ele foi para a prisão de Pollsmoor, onde ele passou alguns anos com outros presidiários. Em 1988, ele foi diagnosticado com tuberculose. Depois de passar mais de 3 meses em 2 hospitais diferentes, Nelson Mandela foi transferido para a prisão de Victor Verster, uma prisão de baixa segurança. Lá ele passou os últimos 14 meses de detenção. Depois de muita negociação, pressão nacional e internacional, Nelson Mandela foi finalmente libertado em 11 de fevereiro de 1990 pelo presidente Frederick de Klerk. Naquele mesmo mês, o CNA foi legalizado novamente e ele se tornou uma peça-chave nas negociações para o fim do apartheid. Em 1991, ele ganhou o cargo de presidente do Congresso Nacional Africano, mesmo ano em que o apartheid foi extinto. 2 anos depois, em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que dividiu com o presidente de Klerk, pelas contribuições dos dois contra o apartheid. Presidente da África do Sul. Em 10 de maio de 1994, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul. Ele manteve de Klerk como vice-presidente e lançou uma política de reconciliação. Uma das principais medidas que tomou como presidente foi o Plano de Reconstrução e Desenvolvimento. Graças a essas políticas, a educação, a saúde e o emprego melhoraram para os sul-africanos negros. Um ponto importante para ser mencionado é que ele, como presidente, teve a oportunidade de se vingar dos brancos, e mesmo assim ele não fez, focando sim no desenvolvimento do seu país como um todo. Em 1996, ele se divorciou de Winnie e em 1998, aos 80 anos, Mandela se casou com Graça Machel. Um ano depois, Nelson Mandela deixou a presidência da África do Sul e foi sucedido por Thabo Mbeki. Últimos anos e morte. Nelson Mandela viveu seus últimos anos longe da vida política. Devido ao seu delicado estado de saúde, houve cada vez menos ocasiões em que o ex-presidente participava de eventos públicos. Uma de suas últimas aparições foi na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Ao aparecer no estádio, ele foi extremamente ovacionado, ficando claro a sua importância não só para a história da África do Sul,
mas para a luta contra a discriminação racial. Nelson Mandela morreu em Joanesburgo em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, devido a uma infecção pulmonar. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre quais outras personalidades você gostaria de saber mais, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal, no botão que está aparecendo aí, para ficar por dentro de mais curiosidades como essas. Um abraço e até a próxima. Valeu!